Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Brasil Connection. E hoje eu tô aqui com um cara que particularmente eu sou fã e ninguém melhor do que ele para se apresentar. Obrigado pela presença, Bruno. Muito obrigado. Prazer. Prazer. Eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, aí, você contasse sua história, você contasse um pouco da sua trajetória, que eu já conheço um pouco, não vou mentir aqui, mas é bem interessante. Se apresente aí, por favor, para o pessoal. Bom, como você já falou, meu nome é Bruno Kazuhiro. Eu costumo brincar que eu tenho sobrenome japonês e não tenho cara de japonês. Então, eu tenho uma mistura, como todo brasileiro é misturado. Meu pai é filho de português e o pai dele deixou a cara pra mim, né? E a minha mãe é filha de japonês e aí ficou o sobrenome. Então, essa mistura nipo-lusitana saiu aqui esse brasileiro do Rio de Janeiro, vascaíno, né, sofredor por ser vascaíno, mas que também valoriza essas raízes japonesas. Eu tenho 37 anos, embora a minha calvície possa dizer o contrário, e eu tive a oportunidade, né, de ocupar algumas funções públicas relevantes, né? Tive essa honra, essa sorte. Né? Claro que a gente trabalha, mas às vezes na vida, especialmente na política, também tem que às vezes contar com um pouco de sorte. Então, eu comecei na juventude, aos 19 anos, na juventude do partido que eu fazia parte, que era o Democratas, né? Eu tive bastante apoio, muitos ensinamentos do ex-prefeito César Maia, que hoje é vereador, e ali eu construí uma trajetória, chegando à presidência da juventude do partido no Rio de Janeiro, depois presidência nacional. Eu me formei em Direito na UFRJ, depois fiz mestrado em Ciência Política na UERJ, né? Fui estudar, fui me aculturar, me preparar nesse campo da política, e quando eu já estava fazendo o meu mestrado e já era presidente da juventude do partido, o vereador César Maia assume o mandato na Câmara e me convida para ser o chefe da assessoria técnica dele, né? Preparava os projetos de lei, os requerimentos de informação, andava com ele para cima e para baixo, ia ao plenário com ele, né? Escrevia alguns discursos, a maioria ele fazia de improviso, mas eu escrevia alguns discursos. Então tive uma experiência bacana de poder legislativo, né, durante 7 anos. E depois desses 7 anos lá, o Partido Democratas indicou meu nome numa composição política para ocupar o cargo de secretário de Infraestrutura e Obras do Governo do Estado. Então, eu, com meus 31 anos, eu era o secretário mais jovem do Governo do Estado, eu fiquei ali secretário de Infraestrutura por 2 anos e depois fui secretário de Turismo da Prefeitura do Rio por 1 ano e meio. Então, saindo da prefeitura, eu fui candidato a deputado estadual, tive uma boa votação, mas não obtive a vitória. E após a eleição, eu tive um convite, também muito honroso, do Partido Novo, para ser um consultor de articulação política, de estratégia, e também um convite da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, que inclusive faz parte do Conselho Estadual de Turismo. Né, tem tudo a ver, o setor gastronômico com o turismo, para ser um consultor de relações institucionais deles. Então, hoje, essas são as minhas atividades, né? Ajudar ali a Abrasel a defender o setor de bares e restaurantes, ajudar a estratégia política do Partido Novo aqui no estado do Rio de Janeiro. E a minha trajetória é essa. Passei pelo Legislativo, passei pelo Executivo. Em diversos momentos tive ponto de conexão com o tema do turismo, que a gente vai poder aprofundar aqui hoje. E agradeço muito o convite, seu, Vitor, do Bruno Mann. Agradeço por entenderem que eu tenho algo a contribuir aqui com vocês que estão assistindo e com o podcast. Claro, é um prazer estar diante de uma pessoa, entrevistar uma pessoa que tem a sua experiência, que tem essa trajetória. E você foi secretário de turismo da cidade do Rio, né? Perfeito. Com o Eduardo Paes. Sim. Qual o maior desafio que você considera que você enfrentou e qual foi a sua principal conquista como secretário de turismo? Olha, eu acho que durante muito tempo o Rio teve uma opinião, até hoje algumas pessoas têm essa opinião, de que turismo e eventos são a mesma coisa. E o Rio de Janeiro, ele sempre se baseou muito no seguinte: praia e eventos. Né? E você tem o suprassumo disso, que são o Réveillon e agora esses shows, né, que acontecem na praia, porque aí Lady você... Gaga. Exatamente, Madonna, que eu não sou contra, eu sou super a favor, acho que é maravilhoso. Até posso, Claro. só para implicar na pergunta, eu não estou aqui para fazer defesa ou crítica ao prefeito do Rio, ou à prefeitura, ou
quem quer que seja, né? Então não vamos nem usar o Eduardo Paes. O Joãozinho contrata um show desses, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Lógico, termine de responder a primeira pergunta, não quero te atrapalhar. Sim. Mas quais são as vantagens, os prós e contras desses shows? Olha só, eu acho o seguinte. No final das contas, o cálculo ele tem que ser um cálculo de custo-benefício, né? Tudo na gestão pública, na política pública, é custo-benefício. Então, se você tem um gasto da cidade que é menor do que os recursos que a cidade arrecada quando tem aquele show, né? E se você tem um gasto da cidade que é menor do que o que ela gastaria para ter aquela exposição de mídia no exterior, eu acho que o show é válido. Porque, vamos dar um exemplo. Porque talvez a arrecadação de impostos ali do período não tenha havido um aumento de arrecadação de impostos que compense todo o gasto. Tudo bem, mas você tem que lembrar também o seguinte, a notícia daquele show, a foto daquele show, aquele monte de gente na praia, saindo nos jornais do mundo todo, quantas pessoas passam a querer vir para o Rio de Janeiro porque viram aquela foto, porque viram aquela manchete, porque viram aquela notícia. Então, se você fosse comprar um espaço naquele jornal para fazer uma publicidade, visite o Rio de Janeiro, daquele mesmo tamanho que foi o tamanho da matéria que foi feita. Se você somasse o custo dessa publicidade, será que você não chegaria ao que foi gasto para fazer o show? Então, acho que esse é o cálculo que tem que ser feito. Tem shows que a conta fecha e tem shows que a conta não fecha. E você despersonalizou aí do prefeito Eduardo. Vamos tratar de cidade do interior, por exemplo. Às vezes tem coisas absurdas realmente. O prefeito contrata um show para uma festa de boiadeiro e tal, e aí o artista cobra um cachê 7 vezes maior do que ele está acostumado a cobrar, aí existe uma suspeita que alguém intermediou essa contratação, que é amigo do prefeito. Essas coisas é óbvio que a conta não fecha. É óbvio que a conta não fecha. Então, assim, se fosse esse o caso, eu seria um crítico. Mas eu acho que no caso do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eu não vejo que esse seja o caso. Não há uma questão de desvio de verba. Há uma questão de política pública de que aquele evento traga turismo e traga ganho de imagem, que é um ganho subjetivo, que é difícil de mensurar, mas que se você analisar a questão de mídia, você pode ter algum tipo de mensuração. Mas mesmo eu sendo alguém que elogia a praia, que elogia os eventos, o que eu, quando assumi a Secretaria de Turismo, tive de dificuldade, era de que as pessoas compreendessem que o Rio de Janeiro não é só isso. Você tem um time de futebol, e aí você tem 2 atacantes que fazem muito gol. Eu não quero tirar esses atacantes do time. Mas às vezes o time está tomando muito gol. Eu quero melhorar a zaga. Eu quero melhorar o meio de campo, o volante e o goleiro. Então, assim, o Rio, ele tem 2 coisas que ele é fenomenal. Grandes eventos e praia. O Réveillon é o quê? É um grande evento na praia. O show da Lady Gaga e da Madonna foi um grande evento na praia. Agora, o Rio de Janeiro, ele tem gastronomia, ele tem cultura, ele tem história, ele tem arquitetura, ele tem música. Então, eu vou dar um exemplo para você. O Rio de Janeiro, será que ele explora da maneira adequada para trazer turistas? O mais que ele podia trazer, será que ele explora de maneira adequada o potencial do samba? Da bossa nova? Quantas pessoas dizem que foram a Buenos Aires e foram a um show de tango? E quantas pessoas que vêm ao Rio foram a uma roda de samba? Será que não é bem menos que vem ao Rio para uma roda de samba do que gente que vai a Buenos Aires para ver um show de tango? Quantas pessoas vão aos Estados Unidos e falam, pô, de noite eu fui jantar num bar de jazz? Quantas pessoas dizem aqui no Rio de Janeiro, turistas que vieram aqui, que foram jantar num bar de bossa nova? Então isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o turista vem, pega o Uber, o táxi, o aplicativo que seja, vai do Galeão para o hotel na Zona Sul, fica ali na praia da Zona Sul e depois ele volta para o Galeão. Ele não vai ao centro histórico da cidade para conhecer a história. O Rio de Janeiro é a única cidade do mundo a ter sido capital de um império europeu fora da Europa. Entre 1808 e 1821, a coroa portuguesa estava sediada aqui e o Rio de Janeiro era a capital de todo o Império Português, incluindo territórios na Ásia, na África, na Europa e nas Américas. E quem é que conhece essa história dos turistas? Alguns conhecem? Sim, alguns conhecem. Mas a totalidade dos turistas que vêm para cá faz uso desse atributo que o Rio tem, de ser um destino também histórico, para ficar um dia a mais na cidade?
Vamos supor, será que se o cara soubesse que ele podia fazer um roteiro histórico ali no centro do Rio e arquitetônico também, que tem muita pérola arquitetônica ali, será que ele não poderia, ao invés de ficar 3 dias no Rio, 4 dias, ficar o 5º dia? Né? Então isso é aproveitado, esse potencial? Será que o cara que vai para a praia, ele sabe que ele também pode ir na Floresta da Tijuca, que o Rio de Janeiro permite ecoturismo? Será que ele sabe que o Rio de Janeiro tem diversos restaurantes com estrela Michelin, que ele tem também uma comida de rua, uma comida típica, de boteco, né? Que também é muito atrativa? Então, quando a gente alguém vai na Itália, todo mundo fala, você comeu pizza? Você comeu macarrão? Você vai na França, a pessoa fala assim, você provou aquele escargot? Você vai nos Estados Unidos, o cara fala, pô, deve ter comido um monte de hambúrguer. Mas Os outros países se vendem melhor nesse sentido. Claro, porque pro Rio também é cômodo. É tanto evento bacana e a praia é tão maravilhosa, a cidade é tão linda, que o turista já vem por causa disso. Mas a minha tese sempre foi de que se você explorar melhor os outros atrativos e atributos que o Rio tem, poderia ter mais gente. Não só os recursos naturais, mas exatamente, que a gente tem de bom criado pelo brasileiro, exatamente, pelo carioca. A nossa cultura, né? E aí, para encerrar a resposta à tua pergunta, eu encontrei o desafio que era o seguinte: como as pessoas só olhavam um evento, só olhavam a praia, ficava um pouco esvaziado o papel da Secretaria de Turismo de ser a promotora de políticas públicas de recepção do turista. Por exemplo, a Secretaria hoje, ela tem a Secretaria e tem a Prefeitura hoje, perdão, tem a Secretaria e tem a Rio Tour. Né? A Rio Tour é a responsável por fazer os eventos. Ela faz o carnaval, ela faz o Réveillon, ela faz o show lá de música em maio, ano que vem deve ter outro. Mas o que cabe então à secretaria? Porque se as pessoas acharem que o turismo do Rio é só carnaval, Réveillon e show, então só bastava ter a Rio Tour. Para que existe a secretaria? A secretaria ela tem que cuidar das políticas públicas de turismo. E o que são políticas públicas de turismo? Vou dar um exemplo. Eu sentei, assim que eu assumi a secretaria, eu sentei com os donos de hotéis, bares e restaurantes. Qual era a maior reclamação deles? Que a mão de obra carioca chegava para eles muito desqualificada. E que eles perdiam um grande tempo e gastavam muitos recursos treinando a sua mão de obra. Que seria melhor se essa mão de obra viesse já com algum preparo, que o poder público pudesse incentivar essa qualificação. Então nós criamos a Escola Carioca de Turismo. Criando a Escola Carioca de Turismo, a gente ofereceu mais de 3.700 vagas de qualificação profissional para inglês, espanhol, como ser garçom, como ser recepcionista, informações históricas do Rio de Janeiro, cerimonial, para poder participar desse mercado do turismo. Outra coisa que a gente percebeu, que o Rio de Janeiro tem diversos atrativos, mas hoje o Rio de Janeiro tem poucas empresas que são protagonistas no turismo que sejam do Rio de Janeiro. Ah, porque eu comprei um pacote para o Rio de Janeiro, é na Decolar. A Decolar não é do Rio de Janeiro. Ah, mas eu comprei um pacote ali no Sky Scanner, também não é do Rio de Janeiro. Ah, mas quem gerencia lá as vans que levam pro Corcovado, pro Cristo Redentor, é o Grupo Cataratas. O nome já diz, eles são de Foz do Iguaçu, não são do Rio de Janeiro. Eles são os donos do Bioparque, eles são os donos do Aquarrio. Não tenho nada contra o Cataratas, mas é um fato de que ativos turísticos do Rio de Janeiro são geridos por uma empresa de Foz do Iguaçu. A Roda Gigante hoje é gerida por uma empresa de Gramado. Então, assim, o que a gente fez? A gente criou uma incubadora. O LabTour, que era uma incubadora para micro e pequenas empresas, que ajudava o crescimento de novas empresas que tivessem a pauta turística aqui no Rio de Janeiro. Muito importante, por exemplo, Brasil Connection aqui, turismo receptivo. É muito importante que tenha empresas fortes da área turística na maior porta de entrada turística do Brasil. Se você parar para pensar, não faz tanto sentido que o Rio de Janeiro, com todo o potencial turístico que tem, e sendo o lugar que é mais visitado, as empresas que gerenciam os seus principais atributos sejam empresas que são de outros lugares. Né? E a terceira coisa que eu encontrei de dificuldade era uma questão de educação patrimonial. O carioca, ele acha que o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é do rico e do gringo. Que ele, carioca, do Zona Norte, da Zona Oeste, do subúrbio, né, da Zona da Leopoldina, ele não se sente dono daquela cidade maravilhosa do Pão de Açúcar, do Jardim Botânico, do Cristo Redentor. E sabe por que eu sei disso? Porque eu sou de Campo Grande, na Zona Oeste. Eu só conheci o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar com 23 anos. Meus pais antes não podiam me levar. Não é que eles não tivessem o dinheiro, mas é que era um supérfluo. O dinheiro ficava para as prioridades. Era a minha educação, era o curso de inglês do meu irmão, era nos qualificar. Então, às vezes eu tinha um passeio pro Barra Shopping, um McLanche feliz, mas não era pro Cristo Redentor, pro Pão de Açúcar, que são ingressos caros. Então a gente criou um projeto na secretaria chamado Dia de Turista, aonde o carioca
que não via aquela cidade maravilhosa como sendo algo pertencente a ele, podia gratuitamente, com transporte, com lanche, com guia de turismo, com monitores que cuidam dos idosos, das crianças, visitar esses atrativos. Esse é o resultado que você mais se orgulha? Olha, eu acho que o que eu mais me orgulho é assim, o Dia de Turista, ele tem uma penetração social muito grande, né? Que é você ver que aquela pessoa que tem 60 anos, que viveu a vida inteira no Rio de Janeiro e ela não teve a oportunidade de conhecer o Cristo, o Pão de Açúcar e outros pontos, né? Museu do Amanhã, Jardim Botânico e tal, o Porto Maravilha ali, o Cais do Valongo, essa pessoa, você vê o brilho nos olhos dessa pessoa quando ela vê, tá vendo? Hoje eu sou um carioca de verdade. A partir de hoje eu virei carioca mesmo. Eu não sou apenas um cara que é a mão de obra para erguer o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu hoje fiz parte dessa cidade maravilhosa. É claro que isso é muito gratificante, Vitor. Mas o que mais eu acho que me orgulha, que deu muito resultado, foi um projeto posterior, quando eu já estava já há algum tempo na secretaria. Eu já tinha desenvolvido esses 3 primeiros programas, um de capacitação profissional, um de incentivo à micro e pequena empresa, né, de desenvolvimento econômico, e um de certa forma de democratização do acesso à visitação turística para os próprios cariocas. Eu tinha esses 3 programas andando, e aí a gente idealizou um 4º programa que que deu muito certo, que era um programa chamado Dias de Glória. Né? A gente entendeu que a Secretaria de Turismo, como eu falei aqui anteriormente, precisava cuidar de políticas públicas, enquanto a Rio Tour cuidava competentemente dos eventos. Então, a cidade tinha que estar preparada para receber bem o turista. Então, eu estava qualificando mão de obra. A cidade precisava ter empreendimentos, empresas, empreendedores que estivessem atuando nessa área para receber o turista. Por isso criamos a incubadora. A cidade merecia ter cidadãos que valorizam esses pontos turísticos, que entendem que quando você faz uma infraestrutura aí na área turística, não é porque você quer agradar o rico e ao gringo, é porque aquele turismo traz renda. É porque aquele turismo traz arrecadação para a cidade. Então, a pessoa do subúrbio também se sentir dona daquele espaço era muito importante. Eu costumava dizer o seguinte, que uma criança que aos 8 anos participasse de um passeio nosso do Dia de Turista para conhecer o Teatro Municipal, ela não estaria depois, com 18 anos, pichando o Teatro Municipal. Porque o Teatro Municipal é um ativo da cidade e ela ia entender isso e também, óbvio, conhecer a beleza do Teatro Municipal e não querer participar de um vandalismo. Então, isso a gente chama de educação patrimonial. Então, isso era importante do Dia de Turista. Só que a gente também chegou à conclusão de que faltava uma dimensão territorial. O que isso quer dizer? Que a cidade pode ser melhor para se viver porque ela está tentando se tornar melhor para ser visitada. Então a gente entendeu que a Glória, pela posição geográfica que ela tem, que fica entre as praias da Zona Sul e o centro histórico da cidade, ela é o bairro com o maior número de áreas verdes de lazer por metro quadrado da cidade. Ela é o bairro com o maior número de monumentos da cidade depois do centro. Ela é o bairro com o maior número de imóveis tombados e preservados históricos da cidade depois do centro. Então a Glória tem uma história muito rica, tem áreas verdes, uma localização privilegiada, está do lado do Santos Dumont, está do lado do MAN, está do lado do Parque do Flamengo. Ela já vinha recebendo alguns investimentos privados, como o caso do Hospital Glória D'Or, como o caso do novo campus da ESPM, a Universidade, né, de Propaganda e Marketing. Então, assim, a prefeitura tinha que fazer a sua parte. E nós entendemos que um projeto feito pela Secretaria de Turismo, olha que coisa interessante, nunca a Secretaria de Turismo tinha feito obra. Nunca a Secretaria de Turismo tinha feito revitalização urbana. É claro que a obra não foi contratada pela Secretaria de Turismo. Quem tinha expertise para isso era a Secretaria de Conservação, que foi quem contratou as obras. Mas a Secretaria de Turismo capitaneou um processo de revitalização urbana, entendendo que agora podia ser uma nova centralidade turística da cidade, podia ser algo novo para os turistas que vêm ao Rio de Janeiro colocarem no roteiro e que agora poderia ser um bom piloto para esse tipo de programa, onde uma área é revitalizada pensando, eu vou melhorar para quem visita, assim vou trazer mais arrecadação, mas ao mesmo tempo eu vou estar melhorando para quem mora, porque é um bairro onde moram muitos cariocas, milhares de cariocas. E com isso o projeto foi um sucesso, eu me orgulho muito dele por isso. A Feira da Glória hoje é um ponto turístico da cidade aos domingos, tem muito gringo, você escuta diversos idiomas lá. As áreas públicas da Glória, 14 áreas públicas, foram todas revitalizadas. Hoje as pessoas passeiam com o seu cachorro, a pessoa leva seus filhos para brincar no parquinho, a pessoa não pisa na lama quando chove,
chove, tem novos pontos de ônibus, tem uma nova ciclovia que conecta o bairro com o centro da cidade. Então, assim, eu acho que o impacto mais nítido, mais concreto, muitos bares novos abriram, muitos restaurantes novos abriram, foi nesse projeto do Dias de Glória. Você citou aí diversos problemas que a cidade enfrenta, como vandalismo, não usarem direito o espaço da cidade e tudo mais. Eu queria saber de você, de todos esses que você citou ou não citou, se tem algo urgente, algum ponto urgente que tem que ser resolvido para ontem na área do turismo. Olha, não dá para fugir do óbvio, né? Que não dá para você crescer o turismo sem resolver a segurança pública. Né? Isso aí é óbvio. Você conversa com donos de grandes hotéis ou de pequenos hotéis, você conversa com o setor gastronômico, você conversa com o pessoal dos eventos, sempre a segurança pública é um problema. Primeiro porque você tem o turista que ele deixa de vir para o Rio de Janeiro pelo medo da segurança. Então, assim, já me contaram diversas histórias de um turista europeu chega na agência de viagens no seu país para comprar um pacote. E aí ele fala assim, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem essa magia, né? Tem essa coisa da cidade maravilhosa. Então o cara chega com o Rio de Janeiro na cabeça. E aí o agente de viagens na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, ele fala assim, você tem certeza que você quer ir pro Rio de Janeiro? Por que você vai pro Rio de Janeiro? O cara fala assim, porque eu quero ir pra praia de Copacabana. Porque eu quero, né, sol e mar. E aí o cara fala assim, mas Cancún também tem sol e mar. E aí você vai para um resort em Cancún que além do sol e mar, a bebida e a comida estão incluídas. E você paga o mesmo preço que você vai pagar para ir para o Rio de Janeiro sem a bebida e comida incluídas. E no resort você fica fechado ali dentro com segurança total. Aí ele fala a mesma coisa de Punta Cana, na República Dominicana. Então a gente começou a competir muito com Cancún e com Punta Cana, de pessoas que queriam vir para o Rio de Janeiro, fazer o Rio de balneário, e outros balneários tinham mais segurança e mais vantagens logísticas, né? E um preço mais acessível também, e um voo mais curto, que o Rio de Janeiro é mais ao sul, né? Vindo da Europa, do que esses destinos. Então a gente começou a competir com esses destinos e a segurança sempre foi um problema. Primeiro, faz as pessoas não virem. Segundo, as pessoas vêm, né? Aqueles que ainda vêm, e são muitos, são milhões que vêm, né? A gente tendo um caso, um arrastão, um assalto ou alguma coisa pior, né? A gente, infelizmente, aquela pessoa não volta. Porque a pessoa pode vir 2, 3, 4 vezes ao Rio de Janeiro na vida, né? Uma pessoa com mais dinheiro pode vir até mais do que isso, pode vir todo ano. Um argentino, por exemplo, talvez possa vir todo ano. Mas se ele tiver receio da segurança pública e tiver acontecido alguma coisa com ele, perdi meu celular, roubaram meu celular na praia. Não volta mais. Ele não vai voltar. Não volta então, mais. assim, é claro que é preciso infraestrutura perto dos pontos turísticos. Você precisa de iluminação, você precisa de asfaltamento de qualidade, você precisa de resolver problemas, por exemplo, de estacionamento. Tem um problema crônico de estacionamento, por exemplo, ali em torno da subida do Corcovado, do trenzinho do Corcovado, ali no Cosme Velho, ali é um problema grave, né? Até hoje tem um ônibus parado lá constantemente da Guarda Municipal para organizar essa questão dos ônibus, dos flanelinhas, que foi a gente que solicitou quando eu estava na secretaria aquele posto fixo ali da Guarda Municipal. Então, assim, você tem diversos problemas, Vitor, de logística de trânsito, de asfaltamento, manutenção, iluminação, mas não dá para dizer que não seja a segurança pública o problema maior. Certo. Como você acha que a prefeitura, o governo do estado e a iniciativa privada podem agir juntos para tornar o turismo mais eficiente aqui na cidade do Rio, no estado do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que você, primeiro, tem que ter um trabalho bom de promoção. O Rio de Janeiro tem que estar nas feiras internacionais de turismo, o Rio de Janeiro tem que estar nas exposições, né, ao redor do mundo, vendendo seu peixe, digamos assim. E essas participações, Vitor, elas são muito caras, né? Então é normal que a Embratur, Ministério do Turismo, promova o Brasil, que a Setur estadual, né, do secretário Tutuca, Gustavo Tutuca, meu amigo, a Turis Rio, né, do nosso Sérgio Ricardo, façam a promoção do estado do Rio de Janeiro e também no interior do estado, não só da capital, né? E é natural que você tenha ali a Setur, minha amiga Daniela Maia, a Rio Tour, né, que é também um trabalho muito importante, um trabalho, como eu falei, de eventos de sucesso, que toda essa infraestrutura pública, ela caminhe junto
com o setor privado na hora de divulgar o Rio de Janeiro para o exterior e também para destinos internos, para Goiás, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Minas. Então, assim, primeiro ponto, quando você fala de parceria público-privada, eu acho que a primeira coisa que vem à minha cabeça é os operadores privados, as agências de viagem, os hotéis, os resorts no litoral ou de serra, os hotéis fazenda e tal. Eles têm, claro, quando são grandes, quando tem peso econômico, eles têm condição de se divulgar no exterior por conta própria, né? Vinícolas e tal. Agora, quando isso vai acompanhado de verba, de estímulo, né, do setor público, isso ajuda muito. Então, sem dúvida nenhuma, isso ajuda muito. Segunda coisa, eu acho que as políticas públicas, elas precisam ser as decisões de política pública, elas precisam ser tomadas pelo setor público ouvindo o setor privado. É horrível quando o setor privado fica sabendo pelo diário oficial, fica sabendo pela imprensa de decisões do setor público que afetam o dia a dia deles. Então, é preciso diálogo institucional do público com o privado antes de tomar esse tipo de decisão. Então, assim, eu nunca tomei uma decisão de política pública sobre qualquer coisa que eu fiz, tanto no turismo quanto quando eu estava na infraestrutura, sem escutar o setor privado da área. Então, por exemplo, às vezes tem um problema que é mais grave que você deixa em segundo plano porque você não é o especialista e aí você não foca naquele e você vai cuidar de uma coisa que nem é tão prioridade assim porque você não escutou ali quem está na ponta, quem está operando no dia a dia. Então, eu acho que é uma questão muito importante. Primeiro, a promoção e outra questão muito importante é o diálogo institucional antes de estabelecer com você as políticas públicas do setor. Certo. Eu queria fugir um pouco dos clichês, por exemplo, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, praias. Queria saber de você se existe alguma, pode ser essas que eu citei também, mas se existe alguma região do Rio que não recebe a atenção que merece, que é importante para esse setor turístico, mas ele não recebe a atenção que merece. Olha, eu falei aqui mais cedo do samba. Eu acho que a gente poderia ter um trabalho turístico muito, muito melhor com as quadras de escola de samba. Muito melhor. Por exemplo, é difícil e infelizmente inseguro às vezes para um turista ir curtir a feijoada da Tia Surica na Portela. Tá? A gente tem um litoral que não é tão explorado na prainha, lá na Zona Oeste, na prainha, na Barra de Guaratiba, que sem dúvida nenhuma poderia gerar mais renda, gerar mais emprego, se fosse mais divulgado, se fosse melhor estruturado, se as vias para chegar lá de carro, de ônibus, fossem melhor estruturadas. E tivesse mais transporte, mais divulgação. Acho também que você tem alguns turismos temáticos, Vitor, que eu até tentei incentivar. É verdade que é complexo, às vezes falta verba para fazer tudo, mas, por exemplo, a gente fez um mapeamento na área que eu era secretário, chamada Rede Afro-Carioca de Turismo. A gente mapeou quilombos, terreiros, comunidades, né? Quilombolas, terreiros, rodas de samba e rodas de capoeira. Coisas que dialogam com as nossas heranças de matriz africana e que tem muito turista, especialmente turistas negros, que vêm às vezes dos estados do sul dos Estados Unidos, eles têm renda, têm um ticket alto, ou seja, eles gastam aqui na cidade em dólar, e tem muitos que vêm que queriam conhecer melhor isso. Vou dar um exemplo. Não tem muita gente que vai para Jamaica para ver o reggae? Certo. Não tem muita gente que vai para Nova Orleans para ver lá a música, né? Então, assim, que é dos negros, né? Americanos, né? Dos afro-americanos. Então, assim, o Rio de Janeiro poderia apostar mais no seu samba, poderia apostar mais na sua capoeira, poderia apostar mais nas práticas dos seus quilombos e até nas religiões de matriz africana como um atrativo turístico. Se você tem peregrinação religiosa, por exemplo, ao Cristo Redentor católica, que é muito importante, eu mesmo sou católico. Não estou aqui defendendo a matriz africana por eu ser da religião. Eu respeito a religião, a gente tem que ser tolerante. Então, eu sou católico, eu fico muito feliz que tenha peregrinação católica para a Catedral Metropolitana ali na Avenida Chile e para o Cristo Redentor. Mas eu acho que o Rio de Janeiro também se beneficiaria se tivesse pessoas vindo de outros estados para participar de eventos da religião de matriz africana, ou do judaísmo, ou do protestantismo. Certo. A gente falou de segurança, aí enquanto você estava falando veio essa dúvida na minha cabeça. Hoje a gente vive uma realidade no Rio que a gente tem medo de sair de casa com um celular que às vezes não é nem um iPhone, não é nem um celular de última geração, mas é um produto que no mundo inteiro tem, um produto chinês que o mundo inteiro tem, básico. Você com o seu carrinho, às vezes 2010, 2012, você tem medo de andar com ele no Rio de Janeiro.
Eu particularmente acho isso um absurdo, né? E essa imagem passando para fora, como a gente já conversou aqui, gera um certo medo da pessoa vir para cá e tal. Existe alguma solução ou alguma forma de pelo menos amenizar esse medo e atrair as pessoas para cá? Olha, eu tive uma época que eu estava montando plano de governo, né, do nosso partido, na época que eu estava no Democratas, para o governo do Estado. Certo. E a questão da segurança, o que sempre se tratava era a falta de policiamento ostensivo. Então, Vitor, a verdade é que o Rio de Janeiro, ele é inseguro? É. Seria hipocrisia dizer que não é. Mas a sensação de insegurança é ainda maior do que a insegurança. O que as pessoas que vêm, Interessante o que as isso. pessoas, o que as pessoas que vêm para cá acham que o Rio de Janeiro é perigoso é pior do que o Rio de Janeiro é. Então, vou dar um exemplo. Há amigos meus que vêm de São Paulo de carro e aí falam assim: pô, a Dutra é tranquilo. Meu medo é quando eu pego a linha vermelha. Até o cara lá em São Paulo tem medo da linha vermelha. E às vezes não acontece nada na linha vermelha. De vez em quando tem um tiroteio? É verdade, não vou negar. Tem. Mas as pessoas acham que passar na linha vermelha é uma certeza de estar no fogo cruzado. Que é passar ali na faixa de Gaza. Então, assim, a sensação de insegurança do Rio, ela também é um problema. É uma coisa que vai sendo também cultivada um pouco pelas manchetes um pouco sensacionalistas de alguns veículos, não todos, mas de alguns veículos. É uma coisa que, infelizmente, reverbera muito no exterior. Uma notícia positiva sobre o Rio de Janeiro, às vezes não sai tanto no jornal de Frankfurt, no jornal de Paris, no jornal de Roma, né, de Londres, do que as notícias negativas. Porque Então, o caos, ele dá vem mais demais. engajamento, sim. Pois é. Então, assim, existe, né, nos grandes emissores de turistas para nós, que são a América do Sul, Estados Unidos e Europa, esse receio até maior do que é a realidade. Mas eu acho que para dar sensação de segurança é preciso policiamento. O poder público sabe disso. E a maior prova disso é que quando as UPPs, né, começaram a se enfraquecer, que era uma ocupação das comunidades, né, o que veio como projeto para o asfalto? Veio o Segurança Presente. Que é exatamente o quê? Aumentar o policiamento ostensivo nos bairros. E aí os bairros começaram a disputar quem é que ia receber segurança presente. Também quero segurança presente, também quero segurança presente. Então, tá nítido que o governo do estado sabe que o policiamento faz falta. Então, por isso ele criou segurança presente. Segurança presente resolve? Não resolve, mas ajuda. Diminui os casos. Reduz a mancha criminal? Não resolve. Precisa de mais gente. Precisa pagar melhor. Precisa ter inteligência e prevenção. Não adianta você só ter repressão. Segurança pública tem 3 eixos. Você tem prevenção primeiro, investigação e repressão. O cidadão brasileiro, às vezes, ele por ter raiva da legislação nossa, que é muito branda e tal, ele pede sempre repressão. Mas eu nunca vi não, já vi, mas vejo poucas pessoas falando assim, a Polícia Civil não tem condições de fazer investigação, o IML tá precário, o pessoal vê CSI, aquela série de televisão, a Polícia do Rio de Janeiro tem aqueles equipamentos, aqueles insumos para fazer investigação? Mas aquilo ali é meio fantasioso. Claro, também. eu não estou dizendo que a gente tem que ser o CSI, Sim. mas assim, você fazer exames de digital e tal, coisas que de fato são possíveis, né? Falta para a polícia do Rio de Janeiro esse tipo de instrumento, né? Vai melhorando aos poucos, mas é muito lento. E a outra coisa que mostra que isso já foi compreendido é que a Câmara de Vereadores aprovou esse ano, o prefeito está implementando a questão da força de segurança, né? Que é você ter um grupamento de excelência da Guarda Municipal armado. Também é uma tentativa da prefeitura de dar uma resposta a essa falta de policiamento. Na verdade, a Guarda Municipal vai passar a fazer policiamento também. Eu não quero me estender na questão da segurança, uma pergunta rápida, uma resposta rápida. Você acha positivo essa medida da prefeitura? Eu acho que é positivo, caso haja um treinamento bastante rigoroso, caso haja uma escolha bastante adequada de quem são as pessoas que vão participar desse grupo. Excelente. A ideia eu sou a favor. Agora, a execução da ideia, ela pode ter muitos defeitos. E aí, se esses defeitos acontecerem, vai ser um problema. Então, a gente precisa que a execução seja positiva. Então, eu não posso ter o guarda municipal que é envolvido de alguma maneira com algo errado, sendo escolhido para o batalhão de elite. Certo. Eu não posso ter o cara escolhido que é de boa índole, que faz um bom trabalho, mas que não tem o treinamento de tiro adequado andando com uma arma. Eu não posso ter um cara que não passa nos testes psicológicos e que não tem, às vezes, infelizmente, eu não fico feliz com isso, mas às vezes não tem o controle emocional necessário para andar armado, pode num simples
simples problema ali trivial, dá um tiro. Então, com o treinamento adequado, com a escolha adequada das pessoas, eu sou a favor. Eu, particularmente, eu concordo, mas voltando aqui para o tema de turismo, a gente falou de algumas datas, né, do ano, tipo Réveillon, Carnaval, coisas que atraem as pessoas para cá. Sim. Como você acha que a gente pode fazer, pelo menos próximo disso, de trazer pessoas para cá o ano inteiro, assim? Isso é uma ótima pergunta. Isso é uma coisa que o setor turístico sempre tentou e tinha dificuldade de conseguir. A gente tem uma alta temporada muito lucrativa para o setor turístico e para a arrecadação da cidade, geração de emprego, né? Que a sociedade precisa entender isso, né? Quem ganha com turismo é o hotel? Claro que é o hotel. Quem ganha com turismo é o restaurante, o bar? Claro que é. É o dono desses estabelecimentos? Claro que é. Mas também é a sociedade, porque quando esses estabelecimentos crescem, eles contratam e geram mais emprego. É a sociedade porque quando a prefeitura arrecada mais impostos pagos pelos turistas nas suas compras, também tem dinheiro a prefeitura para fazer políticas públicas de outros setores, saúde, educação, segurança e tal. Bom, mas essa questão do calendário, né? O calendário do Rio, ele é muito centrado no verão. Ele é muito centrado no verão, né? Diria que um pouco antes do verão e um pouco depois do verão, né? Então, ele começa a esquentar ali por outubro, novembro, aí o verão começa em dezembro, e aí o verão acaba em março, e a gente consegue ir ali até abril. Então, assim, na verdade, ele é pautado pelo sol. Ele é pautado pelo sol. Quando chega na época de inverno, o Rio de Janeiro ele tem mais dificuldade, né, de atrair turistas. E você não é coincidência, Vitor, que esse show que a prefeitura está promovendo acontece em maio, porque é exatamente uma época de baixa temporada que a prefeitura usa esse show para tentar levantar a presença de turistas na cidade. Não é à toa que o Rock in Rio acontece em setembro, porque aí é uma época de baixa temporada, aí o Rock in Rio também ajuda a elevar o turismo na cidade. Então, para você ter turista o ano todo, é você ter um calendário de coisas que atraem o turista para cá, é você trazer mais eventos, é você trazer mais ocasiões que façam o turista vir para cá, seja música, seja esporte, né? Por exemplo, São Paulo já recebeu turista pra caramba 2 anos seguidos por um jogo do futebol americano, da NFL. O Rio de Janeiro também tem que ter um jogo da NFL. Por que não tem um jogo de futebol americano no Maracanã ou no Engenhão? Por que só tem em São Paulo? Tem que trazer para cá. Por que a Fórmula 1 está em São Paulo? Tem que tentar tirar a Fórmula 1 de São Paulo e trazer para cá. E se não tem a Fórmula 1, que tem então o moto velocidade. Por que o Rio de Janeiro está sem autódromo? Então são coisas que poderiam atrair, né, turistas. E aí, para além de um bom calendário de eventos, é o que eu falei aqui no início. A cidade tem que estar bem preparada para receber o turista. Se o turista se sentir bem recebido, tiver atrativo o ano inteiro para ele visitar, o atrativo tiver bem cuidado, bem iluminado, seguro, é claro que a gente vai ter mais turista o ano todo. Você me conhece pessoalmente, você sabe que eu sou um cara que eu sonho alto e acredito, às vezes, no que é impossível, né? Eu digo para todo mundo, sonhe alto, porque você nunca vai além dos seus sonhos. E um sonho que eu tenho é de ver o Rio de Janeiro top 1 de turismo no mundo, a cidade mais visitada do mundo. Existe algum caminho para isso acontecer? Eu acho que a gente aqui, ao longo desse momento que a gente está conversando, a gente discutiu diversas coisas. Uhum. E não existe caminho único. Na vida, uma coisa tão complexa que envolve a economia, envolve a cultura, envolve segurança, envolve tudo isso, não tem bala de prata. É isso aqui, ó. Pá, resolveu. Não. Tudo isso que a gente falou, infraestrutura, política pública, segurança, atrativos, eventos, bom calendário, tudo isso é que faz o destino crescer. Agora, eu sou obrigado, Vitor, a falar uma coisa que não é bacana, não é esperançosa, mas é uma realidade, que é o seguinte: o maior número de turistas que circula no mundo vem de países de alto poder aquisitivo, porque países que as pessoas têm baixo poder aquisitivo, elas não conseguem viajar, elas não conseguem fazer turismo. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, muito mais brasileiros estavam viajando para o exterior quando o nosso câmbio estava melhor. Agora que o câmbio está ruim, o dólar está muito alto, o euro está muito alto, menos brasileiros estão conseguindo ir ao exterior. Então, países em desenvolvimento, a sociedade desses países tem menos capacidade econômica, né, poder aquisitivo, para viajar para outros países. Então, o que acaba acontecendo? O mundo desenvolvido ele manda mais gente para fora do que o mundo subdesenvolvido. Beleza. O que isso significa? Que Estados Unidos, Canadá, Europa e agora, né, China, Japão, esses países enviam mais turistas para o exterior. O Rio de Janeiro, ele é muito longe desses países, geograficamente. Os voos
dos Estados Unidos ou da Europa para cá são voos de, em média, 9, 10, 11 horas. Então é natural que um americano, às vezes, prefira ir para o México. É natural que para a praia. É natural que um europeu, às vezes, prefira ir para a Grécia. É natural que um japonês, às vezes, prefira ir para a Indonésia, para Bali, porque é mais perto, o voo é mais rápido, é mais barato. Agora, o Rio de Janeiro tem sim que fazer a sua parte. A gente poderia ter muito mais turistas do que a gente recebe. Agora, para poder ser o mais visitado do mundo, a gente precisaria também vencer essa barreira geográfica, que é uma barreira complexa. Bem, para encerrar, eu gostaria de fazer um bate-bola rápido com você, algumas É um perguntas. prazer. Tem algum assunto que eu não toquei, que você gostaria de falar, alguma coisa? Não, eu acho que a gente conversou sobre soluções para o turismo, conversou sobre a importância de empresas como a Brasil Connection estarem bem no mercado para o Rio ter protagonismo. E eu também tive a oportunidade, eu agradeço muito, de contar sobre o que eu fiz quando eu estava na secretaria, falar um pouco do legado que a gente deixou. Então eu acho que era isso. Eu fico feliz de poder falar sobre o que a gente fez. Fico feliz de ver os efeitos desses programas até hoje acontecendo. Acho muito bacana ter uma oportunidade de falar sobre o turismo de maneira a refletir como é que a gente pode melhorar e tal. É claro que é importante falar, a agenda de eventos da cidade é tal. Ou olha, o show de fulano de tal vai ser uma maravilha. É muito legal essa coisa de agenda. De jogar para cima, né? Mas também é preciso ter oportunidades como essa de debater política pública, interação com o setor privado, quais são as soluções que a gente pode ter para crescer mais. Então, agradeço muito e estou à disposição para o bate-bola que você quer fazer. Para mim foi uma verdadeira aula. Pô, essa é a minha estreia. Me sinto honrado de você ser o primeiro Maior convidado. prazer. Mas vamos lá, pro bate-bola. Uma comida preferida que você já comeu aqui no Brasil e uma que você já comeu lá fora. Olha, no Brasil, vamos lá, a comida preferida minha, que é aquela coisa afetiva, né, é purê de batata. Porque a minha avó fazia purê de batata para mim, infelizmente ela já é falecida, então para mim o purê de batata é minha comida favorita a vida inteira, né? É uma coisa que se remete à minha infância e tudo mais. Agora, a comida brasileira, se a gente for assim, na culinária brasileira, o que você gosta? Eu gosto de feijoada. Eu acho que da culinária brasileira é o que eu mais gosto. Tem, é claro, eu como moqueca, eu como arroz com piqui lá de Goiás, eu como, não desgosto, mas a feijoada me agrada mais. E da culinária do exterior, eu gosto muito de comida japonesa, né? Talvez por eu ser neto de japonês, eu gosto muito de comida japonesa e gosto muito de pizza. Agora, isso é meio padrão, né? No Brasil, cariocas especialmente gostam muito também de rodízio de pizza e de rodízio de japonês. E qual o melhor país que você já visitou lá fora? Olha, depende do critério, né? Mas para não nos estendermos muito aqui, eu acho que se você quer ir para uma cidade linda, bacana de andar, leve, e que você vai tirar ótimas fotos, e você, sabe, vai voltar para casa assim, pô, foi feliz ter ido para lá, sabe? Eu recomendaria Praga, na República Tcheca, muito bonita, muito alegre, e eu recomendaria Atenas, na Grécia, muito bonita, muito alegre, muito interessante. Se você quiser ir para um lugar onde você quer ver as coisas funcionando, pô, aqui, cara, o metrô funciona, o trem funciona, tudo é no horário. Você sabe, você tá num lugar que você se sente assim, poxa, parece que eu tô em outro mundo, porque realmente é uma coisa assim que eu queria que o Brasil fosse assim. Eu recomendaria diferentes cidades da Alemanha. Hamburgo, Munique, Berlim também, mas Berlim menos até. Hamburgo, Munique, Frankfurt, é impressionante a eficiência das coisas, a limpeza das coisas. E se eu fosse recomendar para conhecer uma coisa assim exótica, sabe? Eu quero me sentir em outro mundo. Eu quero me sentir assim, uma coisa assim que eu nunca tinha visto na vida. Cara, eu acho que Istambul, na Turquia, e Marrocos, né? Casablanca, Marrakech, no Marrocos, foram cidades que eu, assim, parece que eu não tô no planeta Terra, porque o planeta Terra que a gente está acostumado é o Ocidente judaico-cristão. Né? É o que a gente está acostumado. A arquitetura, a cultura, a religião é essa que a gente está acostumado, do Ocidente. Aí quando você vai para um país árabe, né, é bem diferente, é bem interessante. Um sonho pode ser tanto profissional ou da vida pessoal que você tem ainda vontade de realizar. Olha, eu vou te ser franco, eu realizei muitos sonhos, né? Porque assim, eu tinha o César Maia como uma pessoa que eu admirava muito, e sempre admirei, continuo admirando, e eu consegui trabalhar com ele. Então, você trabalhar com seu ídolo, Sim. você realiza um sonho. Eu queria trabalhar na política. Eu queria estar na política e deixar legado. Eu consegui realizar esse sonho. Hoje eu trabalho com o que eu gosto.
Eu passei pela política, já estou na política, comecei com 19, estou com 37, estou há 18 anos na política, não tenho nenhum processo nas costas. Então eu tinha um sonho de passar pela política e manter a minha honestidade, minha integridade, não envergonhar meus pais. E eu acho que eu consegui realizar esse sonho até o momento. Então assim, eu acho que tem muita coisa que eu consegui realizar. Agora, eu acho que uma coisa que eu ficaria feliz é o seguinte, é que quando eu estivesse bem velhinho, eu já tivesse ali, sabe, meus 90 anos, pô, quem dera, né, viver até 90 anos, lúcido, eu entrasse na Wikipédia e tivesse ali o verbete do Bruno Casuhiro, e não porque tem o verbete do Bruno Casuhiro por arrogância ou por querer aparecer, mas que tivesse coisas bacanas escritas ali. Que as pessoas que escrevem, que não é a gente que escreve, né? É colaborativo. Que as pessoas escrevessem lá que teve coisas que eu fiz que foram legais, que eu deixei um legado para a sociedade, que pessoas foram beneficiadas pelo que eu fiz. Então, assim, se tiver ficado um legado de realizações positivo, que as pessoas elogiem, eu acho que eu teria realizado um sonho. Esse é um sonho bem bacana, assim, na minha opinião. Acho que Parabéns. é isso. Eu não quero ser rico, não quero ter iate, uma ilha, um jatinho. Eu acho que ter o reconhecimento das pessoas do que a gente fez, eu acho que é um sonho. Do que fez pelas outras pessoas, inclusive. Exato, do que fez pela sociedade. Agora, olhando pra trás, você tem algum arrependimento na sua trajetória? Olha, eu acho que arrependimento é sempre uma palavra forte, né? Tem gente que gosta de responder assim: eu só me arrependo do que eu não fiz, né? Eu não, eu acho que arrependimento todo mundo tem. E eu acho que, eu vou te ser franco, os maiores arrependimentos que eu tenho, depois de tantos anos nessa trajetória profissional, é de ter dado importância demais, às vezes, a coisas que não tinham importância. E de ter dado importância de menos para coisas que tinham importância. Então, por exemplo, às vezes eu deixei a minha família de lado para ir para compromissos que depois eu vi que não eram compromissos tão definidores da minha carreira assim. Houve certo momento na minha vida, talvez pela juventude, por ser ainda imaturo, que eu achava que aquela reunião, aquele evento, aquela conversa ia definir a minha vida. Que eu não podia perder aquilo ali, que eu não podia faltar aquilo ali, que as pessoas iam sentir a minha falta. E a verdade é que, assim, todos nós somos, de certa maneira, substituíveis. A reunião ia acontecer do mesmo jeito se eu não tivesse, o evento ia acontecer do mesmo jeito se eu não tivesse. Às vezes você confia em certas pessoas, vai num evento da pessoa lá longe, a pessoa depois não apoia você, trai você, politicamente vai apoiar outra pessoa. Então, assim, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de saber o que eu sei hoje e saber valorizar o que tem que ser valorizado, mas não gastar tempo e energia, talvez, com coisas que poderiam não ter sido tão foco. E aí, com isso, eu teria tido mais tempo para as pessoas que eu amo e menos para o trabalho. Eu acho que essa última pergunta desse bate-bola vai te fazer continuar essa resposta, porque eu separei essa pergunta, que essa pergunta eu vou fazer para todos os convidados que vierem aqui, mas você tem a missão mais difícil. Você vai ser o primeiro a responder. Tá certo. O que é a vida para você? A vida é uma pergunta difícil mesmo. Parecendo Fábio Porchat. Nada se cria, tudo se copia. Cara, a vida para mim... Bom, eu não pensei na resposta, eu não sabia que ia ter essa pergunta. Eu sabia que você ia ficar travado. Eu não refletia, não posso dizer que eu vou dar a melhor resposta porque eu não imaginava essa pergunta, né? As outras perguntas eu também não sabia, mas são coisas que são do nosso dia a dia. A gente conta a história que a gente viveu, é só a gente relatar o que aconteceu. Essa é uma pergunta que a gente tem que ter uma reflexão, né? Eu acho que a vida para mim é o seguinte: eu vou estar satisfeito se eu, como eu falei, se eu terminar a vida tendo deixado um bom legado, com as pessoas reconhecendo que eu fui uma pessoa correta e que trabalhou em prol da sociedade. Se eu não decepcionar os meus pais, se eu for uma pessoa que retribuiu aqueles que me amam, a minha namorada, né, aos meus amigos e tal. E se eu mantiver a minha ética, né, e eu tiver, quem sabe, né, o merecimento de ter depois a vida eterna, né, no céu, eu vou ficar feliz. Então, assim, eu acho que o que é a vida para mim? A vida para mim é manter a minha integridade. Eu acho que é isso. Manter a minha... Se eu pudesse resumir, na minha carreira, com a minha família, com os meus amigos,
manter minha palavra, manter minha integridade. E eu acho que disso vão derivar todas as outras coisas. Mas manter a integridade. Eu achei uma excelente resposta. Obrigado por Que participar. isso? Foi uma honra te entrevistar. Prazer foi meu. E para você que acompanhou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima viagem. Um abraço.